Vamos lá, meu povo. O Super Mundial já vai começar. Mas muita gente está só pensando nos brasileiros, nos europeus, etc, etc. Mas eu lhe garanto, tem muito jogo fora de brasileiros e europeus e é muito interessante. E para quem gosta de acompanhar futebol, pode achar, pode gostar de alguns jogos. Ainda mais se caber no seu horário que você não estiver fazendo nada, enfim. Então, nesse vídeo eu vou recomendar jogos muito interessantes. Quais são as regras? Aqui não vai ter nenhum confronto brasileiro, pois os confrontos brasileiros estão móveis, pessoal. Acho que vai acabar vendo os confrontos brasileiros, seja para torcer, seja para secar, e os confrontos diretos entre os europeus. Porque está chovendo molhado, que confronto direto entre os europeus vão ser interessantes. Isso aí, na minha opinião, é chovendo molhado. Estou errado quanto a isso? Eu acho que não. Por mais que, vamos ver se os europeus vão tratar isso a Vera ou como para temporada, né? Então, nesse vídeo vou separar alguns jogos que eu particularmente acho interessante. Eu, particularmente, como eu gosto de futebol, vou tentar acompanhar todos e ver todos. Nem mesmo quando tenha que botar para gravar e ver depois. Mas eu vou tentar ver todos. Mas, para você aí que gosta, mas não quer tá com medo de arriscar qual jogo é interessante, qual que não é, aqui vou fazer um pequeno panorama de jogos que eu separei e eu acho que vocês irão gostar. Tá bom? Então, vocês gostam de futebol, porque se você aí só gosta de ver o seu time, é, não vai ter o seu time, pois não vai ter nenhum brasileiro. Dito isso, vamos começar a nossa lista. Só um adendo, eu vou começar pela ordem dos grupos, tá? Não vou seguir por data, não. Vamos lá, então. Começando pelo grupo A, um jogo que eu posso recomendar para vocês é um jogo que, curiosamente, é o de abertura entre Inter Miami e Al Ahly. Porque eu acho que vai ser um jogo interessante. É o seguinte, primeiro, vai ter o Messi jogando. Isso aí sempre é um atrativo. Outro, esse jogo pode definir a classificação do grupo. Inclusive para os palmeirenses. Por exemplo, se o Inter Miami ganha esse jogo, vai vir muito mais forte contra o Palmeiras, né? Que se não me engano é na última rodada, o jogo entre Miami e Palmeiras. Se o Al-Ahly ganha, que na minha opinião é isso que vai acontecer, eu acho que o Al-Ahly vai ganhar o jogo, é, a segunda rodada para o Palmeiras vai ser muito difícil, porque o Al-Ahly é um time tradicional e grande lá na África. Então, vai ser um jogo muito interessante. Então, de um lado nós temos um dos maiores times africanos versus o time que tem o Messi. Vamos ver se o brilhantismo do Messi vai conseguir fazer que o Inter Miami perpasse esse desafio. Então, só vamos ver se assistimos esse jogo. Outro jogo que eu vou recomendar é Seattle Sounders versus Atlético de Madrid, que vai passar dia 19 de junho às 7 horas. Onde eu vejo esses jogos? Caso você não saiba, alguns vão passar na Globo, né? Inclusive na edição, eu vou me preocupar. Aqueles que vão passar na Globo, eu vou colocar o símbolozinho da Globo. Ó, esse jogo passa na Globo. Se não, fica tranquilo. A DAZN e a Casa TV vão passar esses jogos. Quanto vai custar? Até onde eu sei, se você tiver internet. Se você tiver internet, você vê esse jogo. Mas eu não tenho internet. Só lamento. É o seguinte, por que eu acho que Seattle Sounders e Atlético de Madrid vai ser um bom jogo? Primeiro, para os botafoguenses ver, né, o que vai se desenrolar nesse grupo. E outro, o Seattle vai jogar os 3 jogos em casa, na casa do time. Então, se o Atlético de Madrid querer se embolar contra o Seattle com a sua torcida, que provavelmente vai lotar o estádio, vai que o Seattle não arranca um empate, ou quem sabe arranca uma vitória. Quem sabe disso? Ou no próximo jogo contra o PSG, né? Quem sabe disso também? Outra dica, Seattle vs PSG. Mas o Super do Atlético de Madrid, pois o Atlético de Madrid é na segunda rodada, isso pode definir bastante coisa ao desenrolar. Então,
torcedor do Botafogo provavelmente vai pôr a bandeira dos Estados Unidos para torcer para o Seattle, ver se a sua torcida empurra eles para um tropeço, né? Empurra o Atlético de Madrid para um tropeço. Quem sabe, né? Só vamos descobrir se nós assistirmos esse jogo. No grupo C, tem um dos jogos que eu tô mais curioso de ver nessa primeira fase, que é Boca Juniors versus Benfica, que vai rolar dia 16 de junho, às 17 horas. Por quê? Porque Boca Juniors é um clube grande, né? Tá em sua boa fase, muito pelo contrário. Na pré-Libertadores eles caíram, né? Pra ter noção. Porém, o Benfica é um time de Portugal que beleza, fez uma temporada ok. Não foi uma temporada brilhante, uma temporada ok. Para padrões Benfica. Enfim. E outra coisa também, a torcida do Boca, pelo jeito, vai comparecer em peso no Mundial, prometendo transformar os estádios nos Estados Unidos em La Bomboneiras, fora da Argentina. Então eu estou muito curioso para ver se o Boca vai ter força para bater contra o Benfica. Ou talvez não, o Benfica confirme seu favoritismo. Então, eu tô querendo ver esse jogo para ver se isso vai confirmar. Não se esqueça que o Boca Juniors tem um grande goleiro, um atacante que é o Cavani, que por mais que tá de longe nas suas melhores fases, tá de longe. Porém, é um atacante diferenciado. E jogadores diferenciados, em uma bola, mesmo com fases ruins, pode decidir o jogo. Você não concorda? Então, vamos ver se o Boca consegue aprontar com o Benfica ou não. Só um adendo, um Boca versus Bayern também tem os seus atrativos. Um Boca versus Bayern que vai acontecer dia 20 de junho, às 10 horas. Pena que o jogo é meio tarde, né? Mas você aí não precisa acordar cedo, temos aí um Boca versus Bayern. No poder? Pois é. Não vou mentir, não. Sem ser o jogo Flamengo, não tem muito jogo bom para assistir. Mas se eu fosse você, ainda mais flamenguista, prestava bastante atenção no jogo do Los Angeles Esperance, que vai acontecer dia 20 de junho, às 17 horas. Pois isso aí pode definir bastante coisa no grupo, né? Em que sentido isso pode definir? Se o Flamengo tropeça contra o Esperance, o Esperance ganha o Los Angeles Galaxy, vai ser difícil pro Flamengo, você não concorda? E outra, o Esperance é um grande time da Tunísia, que isso, para futebol mundial, confesso que não é grande coisa, né? Que Tunísia produziu bom futebol, não sei. Mas o Luiz Gales tem uns craques meio antigos, tipo Giroud e o Lloris, fora alguns outros, né? Até que inclusive jogou no futebol brasileiro. Então, pode ser interessante de você acompanhar. Eu com certeza estarei acompanhando, mas esse jogo aqui, na ordem de recomendações, é só um parêntese mesmo. Então, vê só se você estiver muito afim. O grupo temos um grupo que eu acho que pode ser um grupo muito interessante, a depender de Inter de Milão. Porque a Inter de Milão acabou de levar uma sapatada para o PSG. Mas, e vai chegar nesse Mundial, pode estar aumentar um pouco abalado. Fora que os jogadores estão muito desgastantes, que eles lutaram até o último talo no campeonato italiano, que também perdeu. E muitos jogadores estavam em datas FIFA, estavam jogando por seleções. Então a Inter, e fora que a Inter trocou de treinador, né? E um treinador que até então só estava treinando os times pequenos, nunca treinou uma equipe grande como a Inter. Então, não vou me surpreender se o Monterrey, que é no jogo do dia 17 às 10 horas, surpreender contra a Inter e embolar o jogo, porque o Monterrey é um time mexicano, um time que não é bobo, um time bem armado. Tem alguns jogadores, como o Sérgio Ramos, que talvez vocês conhecem, mas sem ser o Sérgio Ramos, tem um bom time. Então, não vai me surpreender se aprontar alguma coisa contra a Inter de Milão. E se o River Plate fazer o que tiver que fazer contra o Urawa e de golear, porque saldo de gols pode ser importante, golear o Urawa, o jogo que vai acontecer dia 17 de junho às 4 horas, podemos ter um grupo muito interessante, um grupo que corre sérios riscos do europeu do grupo ficar de fora. Eu não vou me surpreender. Mas
eu posso estar viajando e a Inter se confirme como uma favorita do grupo. Então, como é que vão saber disso? Você sabe muito bem, acompanhando os jogos. E claro, vamos ter um River Plate Monterrey dia 21 às 10 horas da noite. Que pena que é tarde, mas se River e o Monterrey ganhar os seus primeiros jogos, eles vão enfrentar na segunda rodada. E esse jogo aqui pode ser muito interessante, com o River e o Monterrey já ganhando e garantindo a sua classificação, deixando a Inter pressionada. Então, vai por mim, cara. Você não vai querer perder isso daí. Isso vai ser muito interessante. Eu já tô ansioso para ver qual vai ser o desenrolar desse grupo aqui. Fora que esse grupo aqui pega o Fluminense, né? Torcedor tricolor. Seria interessante, né? Pegar o River Plate, você não acha? Pegar o River Plate nas oitavas. Não seria ruim, não. Fora que, pelo que eu tava vendo, os clubes mexicanos provavelmente terão grande torcida. Porque, além de ter muito mexicano nos Estados Unidos, né? Tá ali perto. Então, quem sabe os estádios não se transformam na Arena do Monterrey, que eu esqueci o nome. Tava assim, aí na tela. Me perdoa. Mas quem sabe que não se transforma nesse estádio do Monterrey aí, dentro do solo estadunidenses. Vai ser um interessante. O G, se o Al-Ain, na primeira rodada, contra a Juventus, que vai ser dia 18 de junho, às 10 horas da noite, conseguir complicar. E por que eu acho que isso pode acontecer? O Juventus não vem numa boa temporada. Acabou de trocar o treinador e não vem numa boa sequência. Al-Ain é um clube gigante no mundo árabe. E não é um time bobo, é um time até que bom. Um time organizado. E pega uma Juventus em final de temporada, pode até estar desmotivada, pensando mais na próxima do que nessa. Por que não o Al-Ain não pode tentar o crime e ganhar da Juventus? Meu amigo, se isso acontecer, o grupo vai pegar fogo, porque é a Juventus, para conseguir se classificar, vai ter que tirar ponto de alguma forma do Manchester City. Então, meu amigo, esse grupo promete. Claro, se o Al-Ain vencer. Se empatar ou a Juventus ganhar o jogo, aí o grupo, acho que vai ser um grupo padrão, um grupo que, beleza, Juventus e City passarão. Mas, só vamos saber disso se fazer o quê? Lógico, acompanhar o jogo. Novamente, pena que esse jogo vai ser tarde, às 10 horas da noite. Mas, você aí, que não se preocupa muito com isso, ou não precisa acordar cedo, esse jogo aqui, com certeza, tem que estar na sua agenda para ver o desenrolar do grupo. E por último, mas não menos importante, temos o grupo H, aonde que é um dos grupos mais equilibrados do Mundial. Por quê? Porque tem um time que é muito forte, o Real Madrid. Dito isso, os três que sobraram, o Al Hilal, o Pachuca e o Salzburg, são times de forças equivalentes que um pode tirar ponto do outro e tranquilamente. Nós temos o Al Hilal, que acabou de demitir o treinador, não acabou não, né? Mas pouco tempo antes do Mundial. Acabou de demitir o treinador. O Pachuca, que também não vem bem, desde quando ganharam a sua Conca Champions, bateu lá o Botafogo no Mundial, etc. É um time que também não vem bem. E temos o Salzburg, que, todo respeito, se fosse o melhor time da Áustria, não ia ser muita coisa. Mas eles não são o melhor time da Áustria. É claro que é a rede do Red, mas você pensa, mas poxa, saiu de lá grandes craques como Haaland, Mané, Keita, como eles não estão bem? Pois é, essa temporada o Salzburg foi muito abaixo do que tá imaginando. Não foi campeão da Liga Austríaca, nem da Pokal Austríaca, não se classificou nem para a Europa League, via Champions, né? Senão você fala, ué, mas você acompanha futebol austríaco? Sim, ué, qual o problema? Mentira, não acompanho não, só vejo os principais jogos. É o derby de Viena, Salzburg contra o Slinsk, ou Stanos Graz, né? Tá de graça, gente, é no futebol. Então, calma, não acha estranho por isso não. Mas enfim, o Salzburg vem apresentando um futebol muito pobre. Então, ou seja, pode, mas muito pobre a nível lá futebol austríaco e europeu. Mas quem sabe eles não endurecem o jogo contra o Hilal ou Pachuca. Quem sabe? Então, ou seja, é um grupo que o Real Madrid, por exemplo, com certeza vai se classificar. Porém, os outros três que sobraram
vão disputar com unhas e dentes a vaga. Então, os jogos que eu vou recomendar aqui. Com certeza eu não vou perder Pachuca versus Augsburg, que vai acontecer dia 18 no mês de junho, às 17 horas. Salzburg versus Al Hilal, esse jogo aqui também eu não posso perder, que vai acontecer dia 22/6, às 17 horas. E Pachuca versus Al Hilal também eu não vou perder. Isso aqui vai ser cinema, a última rodada podendo valer muita coisa. Mas enfim, que vai ser dia 26/6, às 22 horas. E aí, gostou dessa lista? Eu, desses jogos aqui, não vou perder nenhum. Esses daqui, pra você que gosta de futebol, eu não recomendo vocês perderem, não. Garanto pra vocês que tem tudo pra ser um jogaço. Se vai ser ou não, aí eu não sei. Como é que vão saber? Só se assistimos, né?